Oi, galera, tudo bem com vocês? Fiquei um tempo aí sem postar vídeo no canal, tava uma correria muito grande, mas agora a gente vai voltar aí com bastante conteúdo. Bom, no último vídeo a gente viu sobre programação orientada a objeto, utilizando a linguagem Free Pascal, né? Eu vou abrir aqui o meu Lazarus, que é o que a gente vai estar utilizando aqui no nosso vídeo. Eu dei uma trocada no sistema operacional aí, depois eu vou fazer um vídeo porque eu troquei o meu sistema operacional, tá bom? Eu estava utilizando o Linux Mint e agora estou utilizando o Pop OS. Bom, aí no canal também tem um vídeo da pós-instalação do Lazarus, tá bom? Eu vou fazer só uma configuraçãozinha aqui rápida na minha IDE, né? Porque eu acabei de instalar ela e não fiz nenhuma alteração nela, tá bom? Não tem nada. A única coisa que eu fiz aqui na minha IDE foi simplesmente habilitar os compiladores para o Windows 64 bits e o Windows 32 bits. A única coisa que eu fiz de diferente na minha IDE, tá bom? Bom, eu vou até docar aqui também, que eu gosto de trabalhar com a minha IDE docada. Então eu vou vir aqui, packages, install, né? Igual vocês viram lá no vídeo anterior lá. Vou instalar o web, que eu não instalei, e vou instalar os dockers, tá? Enquanto abre, a gente vai falando um pouco aqui sobre orientação ao objeto. Como eu falei nos vídeos anteriores, o que é orientação a objeto? Quando você trabalha com uma determinada linguagem de programação, você tem que abstrair o mundo externo para dentro do software que você está construindo. Esse software, geralmente, ele é para alguma coisa. Exemplo, se você se depara com uma dificuldade, você vai construir um software, um sistema, para você resolver aquela dificuldade que você tem. Isso pode ser empregado no mundo corporativo, tanto pessoal. Às vezes você quer simplesmente construir, né, uma aplicaçãozinha simples para você gerenciar, às vezes, o controle financeiro, às vezes você gerenciar ali uma lista de contatos, né, ou até mesmo você brincar, né? Exemplo aqui, o Arduino. Você pode fazer muita coisa programando para Arduino, né? Você pode fazer um controle de automação na sua residência. Então, a programação, ela está aí para, digamos assim, para solucionar problemas da vida do dia a dia, tá? E se você vai utilizar isso para trabalho, tranquilo, né? Acredito que o profissional que já está aí no mercado, ele não vai estar se importando com esse tipo de conteúdo que a gente posta aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. A orientação a objeto, como eu falei, a gente pega o mundo externo e tenta abstrair, né, tudo que a gente precisa e começa a construir os nossos objetos dentro do desenvolvimento. E o Free Pascal ele permite a gente fazer isso. Como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente pode trabalhar com orientação a objeto. Existem outras linguagens também que trabalham com orientação a objeto. Né? A gente viu como construir um objeto aqui, um formulário, né? A gente viu como construir uma classe. No entanto, o que a gente vai fazer agora para a gente poder se aprofundar ainda mais dentro da orientação? Vamos construir aqui um pequeno sisteminha, né, bem simples, onde a gente vai pegar uma informação do nosso computador dentro de um arquivo TXT, né, ou pode ser qualquer outro arquivo. Dependendo do arquivo, você tem que instalar algumas bibliotecas para você poder manipular, um exemplo, um PDF, ou um XML, ou um JSON, ou então até mesmo uma planilha do Excel você consegue trazer para dentro do Lazarus, né? Ou seja, para dentro do seu software. Bom, então a gente vai. Deixa eu só alterar aqui o tema aqui do sistema, que é para a gente poder ter uma visualização melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui em configurações aqui, aparência, eu vou definir aqui, cadê minha aparência aqui, cadê o passe de aparência, desktop, aparência. Vou colocar aqui como white, que dá pra gente visualizar melhor, tá? Tema mais claro, ele altera ali o nosso wallpaper, deixa eu alterar o plano de fundo ali, esse aqui é o Pop OS, deixa esse teminha aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá, como o Lazo ficou todo bugado por causa do tema anterior, vou fechar ele e abrir novamente, tá? Então, vamos vir aqui no laço de novo e abrir já vai ficar aí com um tema mais claro e dá pra gente trabalhar melhor, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui dentro do nosso laço, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler um arquivo externo. Então, para a gente ler um arquivo externo, vamos colocar aqui um edit, né? Para a gente apontar o caminho desse cara, certo? Então aqui a gente vai colocar um botão para a gente poder selecionar esse arquivo, tá? Vamos colocar aqui um botãozinho para a gente selecionar esse arquivo.
né? E aqui embaixo aqui a gente vai colocar um memo, ou seja, um campo de visualização de texto, onde que a gente vê por linhas, tá bom? Então a gente vai colocar aqui esse memo aqui, tá? Vamos definir um tamanho aqui para ele. Beleza, então feito isso, a gente vai fazer o quê? Vamos construir, né, o código para a gente poder importar um arquivo, certo? Eu vou salvar esse pequeno projetinho aqui, salvar aqui na área de trabalho mesmo, criar uma nova pasta, chamar aqui de vídeo objeto, né? O nome não foi bem brilhante não, mas vamos lá. Então vamos colocar aqui o nome para o nosso projeto de obg.lpi, né? Nosso projeto aqui. Beleza. Então a gente precisa salvar a nossa Unity. Vamos salvar a nossa Unity aqui. Observe que eu não fiz nenhuma alteração em nomes, tá? Tá tudo padrãozão. Se a gente rodar aqui nossa aplicação, né? Ele vai trazer essa mensagem aqui. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando por que essa mensagem, tá? Mas, no entanto, você escolhe aqui, pode escolher a última aqui mesmo, tá bom? Então ele vai compilar o projeto pra gente e vai trazer aqui uma janelinha, né? Conforme a gente fez, desenhou ali dentro da IDE, certo? Se eu minimizar aqui o nosso lado, a janelinha está aqui, tá bom? Se eu clicar aqui no botão, não tem efeito nenhum. Por quê? Porque a gente já viu nos vídeos anteriores que a gente precisa definir um evento para esse botão. No caso aqui, a gente vai definir o evento onClick, né? A gente vai vir aqui em eventos e aqui no evento onClick a gente vai construir, tá? A gente vai construir o primeiro código que a gente vai fazer o quê? Trazer uma caixa de diálogo para a gente poder abrir. Por exemplo, se eu vim aqui clicar em abrir, ele traz uma caixa de diálogo, onde eu posso selecionar um objeto que eu quero abrir, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui. Bom, a gente pode fazer de duas formas. Existem mais formas, né? Mas basicamente as duas formas mais utilizadas são essa. Ou a gente adiciona um componente diretamente aqui na tela, né? O componente é um Open Dialog, ou a gente cria esse cara em runtime, tá bom? Vamos primeiramente fazendo aqui com o objeto aqui na tela para vocês entenderem, tá bom? Bom, o vídeo vai ficar um pouco longo, então eu recomendo que você acelere aí, coloca no 1.2, 1.25 ou 1.50, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai executar esse cara, tá? Isso aqui é um objeto, a gente vai trabalhar com ele. Então aqui no evento onClick do botão, vamos alterar aqui o nome dele aqui, vamos abrir o caption, e o nome a gente vai chamar de btn abrir, tá bom? Então vamos lá. Então a gente está aqui no evento de clique, né? No evento de clique desse cara. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai verificar se esse cara está sendo executado, né? Então if open dialog .execute, ou seja, se esse cara foi executado, então abrimos um bloco, tá? Toda vez que a gente faz uma verificação, se a gente for utilizar mais de um comando, a gente deve utilizar um bloco de comandos, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que a gente executou esse cara e ele foi executado, né? A gente vai disparar um evento aqui dentro, tá bom? Quando a gente selecionar um objeto, ele vai ser lido. Então, se a gente executar aqui sem nenhum outro comando dentro do bloco, quando a gente clicar no botão abrir, ele vai abrir uma caixa de diálogo para a gente. E a gente pode vir aqui selecionar qualquer item que ele não vai mostrar aqui dentro para a gente, tá? Por que ele não vai mostrar aqui dentro para a gente? Por quê? Simplesmente aqui eu pedi para ele ser executado. E quando ele for executado, se ele carregar alguma coisa, a gente traz aqui para dentro, certo? Mas como a gente vai trabalhar orientado a objeto, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa armazenar essa informação dentro de uma variável. Lembrando que a gente vai criar um arquivo TXT na nossa máquina e vamos carregar ele para dentro do software aqui que a gente está desenvolvendo, tá bom? Então vamos lá, vou declarar aqui na seção privada uma variável chamada de ftexto. Ela vai ser do tipo tstring list, ou pode ser só tstring. Vamos trabalhar com list aqui mesmo, tá bom? Então lembrando, eu estou criando aqui uma variável, tá? E estou passando o tipo dessa variável. Essa variável ela vai ser do tipo tstring list. Uma vez que a gente define um tipo de um objeto, a gente precisa instanciar esse objeto para a gente poder trabalhar com ele. Então, antes da gente trazer a informação do arquivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai instanciar esse cara, tá bom? Então, a gente vai falar aqui ftexto recebe tstringlist.create.
beleza? Então, quando a gente constrói esse cara, a gente precisa destruir, mas antes da gente destruir, a gente precisa utilizar esse cara, certo? Então, vamos dar um try, e aqui no final, a gente destrói esse cara, a gente chama o free and new, e passamos esse cara aqui para dentro, tá? A variável, ou seja, depois que essa variável for utilizada, ela vai ser destruída e limpa da memória, tá? Aqui é o evento free and new, ou seja, limpa e destrói, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o conteúdo que veio dessa seleção aqui, né? E vamos verificar se esse cara se trata de um arquivo de... Não, na verdade, não precisa nem fazer essa verificação, senão o vídeo vai ficar ainda mais longo. Vamos fazer o seguinte, o conteúdo que vinha aqui por esse cara, lembrando que a gente precisa fazer um filtro especificando o tipo de extensão que a gente vai estar trazendo para cá, tá bom? Uma vez que você executa esse cara, observa que eu posso abrir qualquer tipo de objeto, tá? Eu executei ele aqui, eu posso abrir qualquer tipo de objeto. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode definir um tipo de informação, de dados que a gente precisa trazer. Então aqui tem uma propriedade de filter. Vendo aqui dentro do filtro, a gente vai falar que o nome do filtro aqui vai ser texto. E o tipo de objeto que a gente vai trazer pode ser qualquer objeto com nome com a extensão txt, tá bom? Então damos OK aqui. E uma vez que a gente executar novamente esse cara, a gente só vai poder carregar arquivos do tipo txt. Olha, se a gente vir cá agora não aparece mais nada. Se eu vir na área de trabalho aqui, não tem mais nada. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou usar aqui, e criar um arquivo, tá? Criar um novo arquivo aqui. Cadê? Abrir terminal, não tem. Vou abrir terminal aqui, eu crio aqui. Vamos usar um nano mesmo aqui no Linux, mas no Windows aí você pode criar um arquivo, tá? Só clicando com direito, novo arquivo e criar. Então eu vou usar o nano aqui, nano, e vou chamar aqui de teste.txt. Damos o Enter e colocamos Olá Mundo. Ctrl X, S para salvar, beleza. Então a gente tem aqui agora um arquivo chamado teste.txt com a mensagem Olá Mundo, tá bom? Então se a gente vir aqui agora, dentro da nossa área de trabalho, a gente consegue visualizar esse arquivo. Se a gente vir dentro de um outro diretório que tem outras extensões, a gente não vai visualizar nada. Por quê? Porque a gente especificou aqui no filtro que a gente vai trazer os arquivos do tipo txt, tá bom? Então vamos voltar aqui no código aqui. Bom, então a gente já tem ali o tipo de dados que a gente vai trazer. Por quê? Para evitar erros, certo? Então vamos lá. Uma vez que a gente instanciou, né, que a gente criamos essa lista, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ftexto, vamos chamar a propriedade que ele tem, que é do load from file, ou seja, carrega o arquivo para mim. Qual arquivo? Onde está esse arquivo? Eu não sei onde está esse arquivo, né? Uma vez que a gente selecionou o arquivo lá, usando o OpenDialog.execute, a gente tem dentro do OpenDialog agora uma propriedade onde está armazenando o caminho desse arquivo, que é o file name, tá? Que é o file name. Então, beleza. Se a gente salvar aqui o nosso projeto e executar novamente, a gente vai observar que, mesmo assim, ele ainda não foi carregado ali para dentro do nosso memo. A gente pode vir cá na área de trabalho, selecionar o nosso arquivo e observa que ele não carregou ali para dentro do nosso memo. Nosso memo continua com a única linha, né, que é memo 1, que é o padrão que vem com ele. Então, agora a gente já tem, né, o nosso arquivo sendo carregado aqui dentro dessa variável. O que a gente precisa fazer agora? Passar isso para dentro do memo. Qual que é o nome do memo lá? A gente precisa saber o nome do objeto que a gente quer enviar essa informação. O nome aqui é o memo1, tá? Então vamos chamar aqui o memo1. Qual que é a propriedade que vai armazenar esse cara? Pode ser a propriedade text, tá? Ou pode ser a propriedade .lines, .text, ou a propriedade lines direto, porque se trata de uma propriedade do tipo tstring, tá? Ela também aceitaria, mas a gente vai mandar aqui para dentro da propriedade text, tá bom? Então vamos lá. Nossa propriedade text vai receber o quê? Vai receber o texto, ou seja, o conteúdo que está dentro do texto aqui, né? E o que a gente quer abstrair? A gente quer abstrair o texto, certo? Então agora se a gente executar novamente o nosso pequeno projetinho e a gente executar o nosso comando abrir, selecionar o arquivo texto, e agora ele vai trazer para dentro do nosso memo a mensagem Olá Mundo, substituindo tudo que tinha aqui dentro, tá bom? Se a gente utilizar aqui o exemplo
deixa eu comentar aqui, se a gente utilizar aqui o memo.lines.add e passamos aqui esse cara para dentro, a propriedade do texto dele, em vez da gente ter ali a gente sobrescrever todo o conteúdo que estava dentro do memo, ele vai simplesmente adicionar mais uma linha nesse nosso memo, tá bom? Então, olha lá, tá vendo? Por memo e olá mundo. Beleza, mas ainda não é o suficiente. O que a gente quer? Que a gente quer mostrar aqui o caminho, né, onde que esse arquivo está, onde que a gente abriu, certo? Então é bem simples. A gente precisa verificar o nome do objeto. O nome do objeto é edit1. Então vamos vir aqui agora. Depois que antes da gente carregar a nossa informação, né, a gente vai simplesmente passar o caminho para dentro daquele cara, que no caso é o edit1.text. E ele vai receber o quê? Ele vai receber o caminho desse cara aqui, né? O caminho do arquivo que a gente selecionou. A gente pode selecionar outro arquivo. E deixa eu digitar aqui que está difícil de selecionar. Meu mouse está um pouco ruim. Open dialog. .file name. Então agora se a gente executar novamente aqui o nosso pequeno projetinho, ele vai abrir para a gente dentro do memo, adicionar uma linha no memo e vai mostrar o caminho do nosso arquivo, certo? Então olha lá, ele adicionou para a gente aqui e mostrou aqui em cima para a gente o caminho do nosso arquivo, tá bom? Então tá dentro de home, id_wilson, área de trabalho, teste.txt, certo? Então vamos lá. A gente fez isso aqui utilizando componentes na nossa área de trabalho, certo? Ou seja, dentro do nosso formulário. Isso não é uma prática recomendada a se fazer, tá? Vamos criar aqui uma nova unit e vamos criar aqui agora um novo objeto, certo? Vamos definir um tipo desse objeto. A gente vai chamar de iText. Esse cara vai ser do tipo interface. A gente vai apontar um endereço de memória para esse cara, certo? Vamos criar aqui uma função. Essa função vamos chamar de loadFile. E a gente vai receber o que dentro do loadFile? A gente vai receber um caminho, né, desse arquivo. A gente precisa receber um caminho? Não. Só vamos executar, sem nenhum parâmetro. Quando a gente chamar loadFile, ele executa para a gente o OpenDialog e joga, né, onde que a gente precisa a determinada informação, tá bom? Uma vez que a gente vai trabalhar com a interface, a gente precisa retornar ela mesma. Então, porque depois que a gente executar essa função, eu retorno ela mesma, tá? E a gente vai trazer aqui agora uma nova função, criar uma nova função, function. Vamos chamar de print file, ou seja, printa o que está dentro desse cara. Ela vai retornar o que para a gente? A própria interface, beleza? Então a gente vai ter uma função para carregar e uma função para mostrar esta informação, beleza? Então aqui abaixo aqui, a gente vai criar agora uma classe, chamamos de tText, né, que é do tipo class. Ela vai fazer uma interface, né, ela vai implementar uma interface, então declaramos tInterfaceObject. E passamos qual é a interface que ela vai, com vírgula aqui, ó, a gente passa qual é a interface que ela vai implementar. Ela vai implementar a interface iText. Então, feito isso aqui, a gente precisa fazer as nossas declarações públicas e as nossas declarações privadas. Então, declaramos aqui private e public. A gente lembra que a gente precisa construir e destruir, né, todo objeto que a gente constrói. Então, vamos declarar aqui constructor. Create destructor override. Opa, tem que colocar o nome, né? Destroy override. Damos Ctrl Shift. Opa, Ctrl Shift é de outra IDE. Ctrl D. Beleza. Bom, então a gente tem aqui a declaração de uma classe, né? A gente dá um Ctrl Shift C, ela é implementada aqui abaixo pra gente. E se a gente tentar compilar, vai dar um erro, tá? Ele vai fazer, precisamos salvar aqui primeiro, né? Tá dentro desse cara aqui mesmo. Ela vai dar um erro. Por que ela vai dar um erro? Porque aqui logo abaixo você vai observar que ele está falando aqui, ó, que não foi implementada, né, da nossa interface o método loadFile e nem o printFile. Tá? Então a gente precisa implementar esses caras também. Por quê? Porque uma vez que essa classe aqui, ela está fazendo a implementação desta interface, tá bom? Então a gente copia esses dois caras aqui,
colocamos ele aqui abaixo dentro de public e indentamos o código. E agora a gente dá um Ctrl Shift C. E agora sim a nossa aplicação vai rodar belezinha sem nenhum erro, tá? Mas aqui ele alertou pra gente que não tem nada declarado dentro daqueles caras. Se a gente executar aqui, está funcionando da forma que foi desenvolvida lá na área de trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente precisa retornar a própria interface, né, antes de fazer qualquer execução, aqui a gente vai dar um result self, tá? Vamos dar um result self aqui, result é igual a self. Result é igual a self, só copiar esse cara aqui, colocar na linha de baixo também. Salvamos esse cara aqui. Então vamos lá. Se vocês acompanhou os vídeos anteriores, vocês sabem qual é o procedimento que a gente precisa fazer. A gente precisa utilizar esse cara lá dentro da nossa unidade 2. Se a gente precisa usar esse cara dentro da nossa unidade 2, a gente tem que saber qual biblioteca esse cara pertence, certo? Uma forma simples de você saber qual biblioteca que esse cara pertence é você vir aqui na declaração do nome desse cara, segurar na tecla Ctrl CTRL e clicar aqui em cima quando ficar sublinhado. Você vai ver que ele pertence à biblioteca Diálogos, tá? Então, para a gente poder utilizar esse cara, a gente tem que mencionar esse cara aqui lá dentro da Unit 2. Por quê? Porque a função que a gente precisa, né, do Open Dialog, ela está aqui dentro desta unidade, tá? Então, vamos vir aqui, declarar diálogos, em cima. Beleza. Então, para a gente poder utilizar esse cara de uma forma runtime, né, ou seja, em tempo de execução, a gente precisa construir esse cara, tá? E como a gente vai construir esse cara? Primeiro, desculpa, a gente precisa declarar uma variável para esse cara, né? Ou seja, a gente vai endereçar ele na memória. Se a gente vai endereçar ele na memória, a gente precisa armazenar uma referência dele, tá? Então vamos chamar aqui, definir uma variável com tipo open, fopen. Ela vai ser do tipo topenDialog, tá bom? Então, e quando esse cara vai ser construído? Como a gente está trabalhando com interface, a gente constrói e destrói tudo em tempo de runtime, ou seja, você invoca as funcionalidades, utiliza e ela é automaticamente destruída. Então, se esse procedimento acontece, a gente declarou aqui o create e o destroy, então a gente precisa simplesmente falar que esse cara aqui vai ser construído, né, quando a nossa classe for chamada. Então esse cara aqui recebe topenDialog.create. Ele precisa ser apontado uma referência, a gente pode definir 1000 aqui, tá bom? Então quando a gente destruir a nossa classe, a gente vai dar um free and new nesse cara. Então feito isso, a gente não precisa mais esquentar a cabeça, né, se preocupar se esse cara foi excluído da memória, né, se ele foi limpo, se ele não vai estar ocupando ali espaço de memória e gerando vazamento de memória, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer agora? Aqui no nosso load file, a gente precisa executar esse cara, né? Que a gente vai, quando a gente invocar o load file, a gente vai executar esse cara. Então aqui a gente vai falar que no load file, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o nosso open, fopen, e dar um execute nele, certo? Só que a gente precisa, depois que selecionar esse cara, a gente precisa armazenar, né, o caminho do arquivo que a gente selecionou em algum lugar, né? Então a gente precisamos declarar aqui uma nova variável, chamamos de fFile. Vamos colocar aqui fFileDir? Não, deixa eu ver aqui, fFilename. Pode ser fFilename, do tipo string, onde que a gente vai armazenar apenas o caminho, né, desse arquivo, tá? Lembrando, a gente está armazenando o caminho desse arquivo, não armazenando o arquivo em si, tá? Então vamos lá. A gente precisa fazer aquele mesmo tratamento, fazer uma verificação, né? Se esse cara foi executado, né, e tudo ocorreu belezinha, um arquivo foi selecionado, a gente precisa falar que agora a nossa variável fFile, ela vai receber o fopen.filename, beleza? Então, deixa eu colocar aqui o sinal de igualdade. Então, beleza. Então, se a gente executar o nosso código, né, ainda não vai estar funcionando, porque que a gente fez a execução,
Nós construímos o diálogo, né, que é aquela janelinha onde você pode selecionar um arquivo, e a gente executou ele e pegou o arquivo que foi selecionado e colocamos dentro de uma variável para a gente poder utilizar ela mais tarde. E onde a gente vai utilizar ela mais tarde? A gente vai utilizar ela aqui no print file, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que a gente temos o nosso print file, a gente vai precisar mandar essa informação lá para dentro da nossa view, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui o nosso tipo, vamos criar aqui um evento de procedimento. Meu ponteiro aqui sumiu, gente. Tá tranquilo. Vamos criar aqui uma tResult. Nossa, meu ponteiro sumiu. tResult file, ou seja, arquivos. Ela vai ser do tipo procedure, não vai ter nome, vai ter apenas um parâmetro, onde a gente vai passar um valor. Esse valor vai ser do tipo, podemos passar string ou uma lista, né? Vamos passar um string mesmo, tá bom? E esse cara vai ser do tipo of object. Não é do tipo object, a gente está apontando, ele é uma referência de um objeto, tá bom? Então vamos lá. A gente definiu esse novo tipo aqui, né, um pouco diferente, mais para frente a gente vai se aprofundar nessa questão aqui, tá? Bom, então agora que a gente tem ali um método que a gente vai enviar para a nossa view, né, no caso aqui no nosso formulário, o que a gente processou aqui dentro, tá? E como a gente faz isso? Aqui no printf, no print file, a gente vai fazer uma pequena alteração, a gente vai criar um parâmetro, né? Qual que é o parâmetro? A gente vai esperar um procedimento, ou seja, para vocês entenderem, quando eu chamar o loadFile, ele vai ser executado, a gente vai poder selecionar um arquivo, e depois que a gente selecionou esse arquivo, a gente vai poder enviar através de um procedimento, né, a informação que foi processada para dentro de um formulário, tá? E qual que é o procedimento que a gente vai enviar? Não sabemos ainda, tá? Não sabemos. A gente sabe que a gente vai enviar um procedimento lá para a nossa view, tá? Então, se a gente vai enviar um procedimento para a nossa view, a gente temos aqui um tipo, né, um objeto, que ele é do tipo procedimento, tá? Então, a gente simplesmente precisa passar esse cara aqui. Vou colocar aqui a result, que é do tipo desse cara aqui, que a gente acabou de definir, tá? A gente não sabe qual é o procedimento que a gente vai fazer a invocação. Da mesma forma que essa estrutura que a gente está desenvolvendo aqui, ela também não sabe para onde ela está enviando essa informação. Ela vai enviar, alguém vai receber. Quem vai receber? Quem chamou ela, tá bom? Então, a gente fez essa alteração, damos um Ctrl+Shift+C. Na verdade, a gente tem que pegar aqui e alterar aqui primeiro, na nossa classe. É o nosso print file. Agora sim, aqui a gente dá um Ctrl+Shift+C e ele fez a alteração aqui para a gente, tá? O nosso print file agora está esperando um procedimento, tá? Voltando aqui atrás para a gente recapitular. A gente temos aqui uma execução, onde a gente vai selecionar um arquivo, a gente pegou o caminho desse arquivo e passamos para dentro dessa fFileName, ou seja, o caminho desse arquivo para esta variável, tá bom? E da mesma forma que a gente fez aqui na nossa view, a gente precisa pegar essa variável e apontar ela dentro de uma lista, tá? Dentro de um objeto que receba lista. Por quê? Porque como se trata de um arquivo de texto, a gente pode ter várias linhas de texto, tá bom? Poderia ser um string direto, mas como a gente talvez pode adicionar mais e mais informação, é bom a gente trabalhar com uma lista, tá bom? A gente poderia definir aqui a nossa lista na seção privada, tá? Mas vamos declarar a nossa lista aqui mesmo, só apenas para esta função. Declaramos aqui a palavra reservada var, e aqui a gente fala, eu copiei, tá? É a nossa lista daqui, né? E vou usar ela aqui. Então vamos lá. Para a gente poder utilizar esse cara, a gente tem que fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó. Vou até copiar o código. A gente vai construir essa lista, né? E a gente vai destruir essa lista. Vou copiar aqui o código e vou colocar aqui dentro, abaixo do result. Lembra que a gente precisa retornar a própria interface antes de mais nada? Agora vocês vão entender por quê. Então vamos lá. Aqui no caso aqui, a gente não vai retornar dessa forma aqui, tá? Vamos apagar esse cara aqui, vamos usar só apenas essa estrutura aqui de construção
e destruição desta variável que a gente fez a implementação. E onde que está, na verdade a gente precisa aqui do onde, ó, do onde file. Vou pegar esse cara aqui, só para vocês entenderem. Vou pegar esse cara aqui e colocar ele aqui. Ou seja, nossa lista de texto a gente vai carregar de um arquivo. Esse arquivo agora não está mais aqui nesse local, né? Esse arquivo está na onde? Dentro da variável que a gente carregou, tá? No caso essa aqui. Vamos copiar ela e colocar ela aqui dentro. Então, se a gente executar, vai estar funcionando. Belezinha. Porém, ele ainda não vai estar mostrando para a gente. Por quê? Porque a gente não apontou a saída, tá? Quem que vai fazer a saída? Uma vez que a gente... vou copiar aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, copiar esse cara aqui. Vou explicar por quê. Uma vez que a gente processou, carregamos essa informação para dentro do nosso texto, né? Para dentro da nossa lista, agora está aí disponível para a gente utilizar toda a informação que tem dentro daquele arquivo TXT dentro da nossa IDE. E a gente vai enviar para quem solicitou, né, através desse procedimento. Se a gente declarar aqui ó, o aResult e abrir os parâmetros dele, a gente vai ver que a gente está esperando um valor string. Né? Quem tem esse valor string para a gente? Quem tem esse valor string para a gente é o ftexto. Tá? Esse ftexto, qual propriedade que está o texto? Né? Ou seja, está string, está dentro de texto. Então, feito isso, a gente tem agora a exportação, né, desses dados que a gente buscou lá no nosso arquivo, fora do nosso softwarezinho. A gente tem esses dados agora sendo enviados através de um procedimento, tá? Cadê aqui, ó? Sendo enviado através de um procedimento, porém a gente ainda não sabe, né, quem vai receber esse cara, beleza? Então agora vamos voltar aqui, salvar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa view, vamos apagar todo este código, tá? A gente não vai utilizar mais ele. Vamos apagar esse objeto que a gente colocou aqui na tela, tá? Na nossa view. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos usar a função que a gente criou, tá? Como que a gente faz isso? Declarando aqui a unit 2. Então a gente vem cá e declara a unit 2. E a gente já pode chamar a nossa classe, tá? Copiar aqui, eu estou copiando para vocês verem, tá, gente? Vou copiar aqui a nossa classe. Quando a gente clicar aqui no nosso botão abrir, a gente vai buscar aquele cara, certo? Se eu vir aqui e chamar a nossa classe direto, sem instanciar ela, né, eu não vou ter acesso àqueles parâmetros, né, as funções que a gente declarou. Eu tenho até aqui, eu posso visualizar. Porém, se eu tentar usar ela aqui, ó, carregar o arquivo, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não posso utilizar, né, esses caras através diretamente da nossa classe. Por que eu não posso fazer isso? Porque a nossa classe ainda não foi instanciada. Para mim poder utilizar, eu precisaria declarar var, chamar aqui de texto, falar que o tipo desta variável é do tipo text. Aí a gente teria que fazer o quê? Teríamos que construir da mesma forma que a gente construiu aqui a lista e depois destruir, certo? Só que aqui na view não é bacana você estar construindo e destruindo objetos, tá? A gente vai fazer o quê? Uma autoconstrução. Como a gente faz isso? A gente volta aqui na nossa unidade 2 e aqui na nossa classe a gente vai criar uma nova função, só que essa função vai ser um pouco diferente. Ela vai receber a palavra reservada class antes. Então é um class function e a gente vai dar um nome, ou seja, toda vez que a gente precisar utilizar qualquer função que está dentro dessa classe, a gente precisa instanciar ela, ou seja, a gente vai executar uma ação. Então eu gosto sempre de usar o action. Né? Você pode colocar qualquer nome, executar, exemplo, executar, ou iniciar, qualquer nome, tá? Action. E essa ação, ela precisa retornar a própria interface para a gente, só que daí ela vai fazer o quê? Ela vai retornar a interface instanciada, tá? Ou seja, endereçada na memória e o objeto construído, tá? Vamos Ctrl Shift C. E aqui embaixo, observa que ele também criou para a gente o class function. E o nome da nossa função é action. Então a gente precisa fazer o quê? Dar um result. E a gente vai retornar o quê? A própria interface. Só que aqui, diferente dessas outras funções que a gente retornou a própria interface,
aqui a gente vai retornar a interface construída, né? .create. Então vai ser a primeira função que a gente vai chamar. Salvamos aqui, viemos aqui agora e a gente pode fazer o quê? Primeiro, antes de usar a função, a gente chama o action. Por quê? Porque o action está construindo aquela interface para a gente, né? Aquela classe, aquele objeto, está construindo, instanciando ele na memória. Como a gente definiu aqui na nossa interface um endereço de memória, então ele já está também adicionando, né, esse endereço lá na memória. A gente sabe de onde que a gente vai buscar essa informação. Se eu executar aqui agora, ele não vai dar nenhum erro, né? Se a gente clicar no botão abrir, ele vai abrir o diálogo, tá vendo? Só que o que acontece? Diferente lá do nosso que mostrava apenas os arquivos TXT, esse aqui não está mostrando. Por quê? Porque a gente ainda, né, não especificamos o filtro, né? Ou seja, filtra para mim, traz só os textos, tá bom? Então, se eu vim aqui em abrir, ó, ele não mostrou no nosso memo, tá? A gente vai fazer ele mostrar no nosso memo. Como? Através da função printf, né? O nosso print file. Depois que a gente executa a primeira função, que é carregar, a gente executa a segunda, ou seja, é uma execução em cascata. A gente executa a segunda. E essa segunda, ele está esperando um procedimento, né? Ela está esperando um procedimento para a gente apontar aqui. Qual que é esse procedimento? Vamos visualizar lá. O procedimento que a gente está esperando é um procedimento, né, onde que ele recebe um valor do tipo string. Então, vou até copiar esse carinha aqui para vocês entenderem. Ó. Copiar esse cara. Eu vou vir aqui na nossa view, né, e vou criar esse procedimento em private aqui mesmo. Agora eu vou dar um nome para esse cara. Aqui, ó. Mostrar texto. Certo? Damos Ctrl Shift C. E aqui a gente tem o nosso mostrar texto. Eu vou fazendo por etapa para vocês e tentar entender. Então agora a gente pode apontar o nosso procedimento aqui dentro. Se a gente executar, vai dar um erro. Tá? Por que ele está dando esse erro? Existem duas correções para isso. Na verdade, não é um erro, tá? Isso aqui é um erro de sintaxe. Como a gente está trabalhando com um objeto que é um off object, a gente está trabalhando apenas com a referência dessa execução, ou seja, a gente vai passar os valores, né, através aqui do onFile e do print, a gente está passando, carregando o valor e processando. E a gente precisa executar esse procedimento aqui na view. Então, a gente executar esse procedimento aqui na view, ele vai trazer o valor aqui, ó, através desse parâmetro, ele vai trazer o valor que está dentro do arquivinho txt lá. Só que para ele trazer esse valor, está sendo trabalhado apenas com a referência. A gente poderia utilizar aqui, ó, um arroba, tá? Ele iria executar normalzinho, ou seja, eu estou falando que eu quero que executa a referência desse procedimento, tá? Ou eu definiria aqui em cima, ó, onde está mod object fpc, eu definiria como modo Delphi, tá? Se eu definir como modo Delphi, aqui, ó, mod Delphi, ele não vai dar o erro também. Ele vai ficar esperando o parâmetro, porque daí no modelo do Delphi, né, ele já faz essa especificação nativamente, tá bom? Como a gente não trouxe nenhum arquivo, ele deu um erro, tá bom? Vou fechar aqui, tirar do modo Delphi, deixar no modo FPC mesmo. Eu gosto de trabalhar sempre utilizando os recursos da própria linguagem, tá? Então aqui eu vou colocar um arroba, certo? Bom, então agora o que acontece? A gente tem, né, o nosso evento, né, a nossa classe, chamando duas funções em cascata, né, e a gente está passando um parâmetro que vai ser um procedimento que vai ser executado, certo? Se a gente colocar aqui um show message e colocar aqui exemplo variant, ou seja, o valor que está vindo aqui nesse procedimento, observando que aqui a gente não especificou nenhum parâmetro, tá? A gente poderia especificar um parâmetro aqui, mas a gente não especificou nenhum parâmetro. Se eu executar aqui, ó, novamente, executar esse cara, selecionar um arquivo e mandar abrir, olha lá, ele trouxe a mensagem Olá Mundo. Por que ele trouxe a mensagem Olá Mundo? Porque dentro do nosso arquivo, a gente tem a mensagem, um único texto, né, chamado de Olá Mundo. Eu poderia colocar aqui, Olá
mundo 2. Salvar esse cara aqui e novamente executar a nossa aplicação. Executar esse cara aqui. Cadê? Selecionou o texto, tá no trabalho. Então agora ele trouxe a mensagem Olá Mundo e Olá Mundo 2. Por quê? Porque está lá dentro do nosso arquivo. Então, se você conseguiu captar, né, até agora, você vai entender como a gente vai passar essa informação para dentro do memo. Simples, né? Em vez de a gente mostrar na mensagem, a gente vai falar que o nosso memo, na propriedade text, recebe o value. Bem simplesinho. Então agora se a gente selecionar o arquivo lá novamente, selecionamos aqui o texto, na verdade é esse aqui, ó. A gente vai ver que foi carregado dentro do nosso memo, aqui, o que estava lá dentro do nosso arquivo txt, certo? O que a gente precisa agora? A gente precisa apontar o caminho, né, que esse arquivo veio, de onde esse arquivo veio. E como a gente vai fazer isso? Observe que aqui a gente não vai alterar mais nada, ó. A gente não vai alterar mais nada na nossa execução. A gente vai falar aqui agora o nosso edit, um ponto text, vai receber, né, o caminho do arquivo. Então agora aqui no nosso procedimento a gente vai fazer uma alteração. Vamos adicionar aqui agora um novo parâmetro e vamos falar que a gente também quer o caminho, certo? E aqui da mesma forma a gente altera e fala que a gente quer o caminho, certo? Novamente lá na nossa vamos chamar de back-end, né? A gente também quer o caminho, certo? Então, uma vez que a gente tem toda essa estrutura modificada, onde que a gente agora também quer receber o caminho do arquivo, aqui no nosso evento de print file, quando a gente chama as result, se a gente compilar agora ele vai dar um erro. Por quê? Porque a gente passou apenas um parâmetro e agora a função ela exige que a gente também tenha um caminho, certo? Então, onde que está esse caminho? Uma vez que a gente executou esse cara aqui, ele está dentro de files, correto? Então, a gente vai copiar esse cara aqui e colocar ele aqui. Então, automaticamente, a nossa função vai exibir o caminho, né, de onde esse arquivo foi selecionado. Lá, abri e aqui em cima ele mostrou o caminho de onde nosso arquivo foi selecionado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do pequeno vídeo, uma introdução a trabalho, né, a orientação ao objeto, um pouco, tipo assim, não é simples, é um pouco avançado, eu acredito que até mais é complexo para você entender de início, mas eu vou tentar disponibilizar esse projetinho que a gente fez aqui no GitHub e vou deixar na descrição desse vídeo aqui, vocês baixam, tá? Dá um git clone ou baixa como RAR mesmo, né, ou zip, e dá uma analisada, não tem muita dificuldade, tenta entender, né, o que a gente fez aqui, reveja o vídeo com mais calma, se ficou alguma dúvida por falha minha, comenta aí no vídeo, né, o ponto em que eu deixei de explicar, porque é muita coisa para a gente tentar passar, e isso num pequeno espaço de tempo, né, para o vídeo não ficar muito grande, e eu espero que vocês tenham gostado. Mais para frente a gente vai ver coisas mais avançadas, né? Onde que a gente pode pegar essas informações, uma vez que a gente consegue fazer a leitura de um arquivo externo do nosso software, a gente pode armazenar informações, né? E depois carregar para dentro da nossa aplicação. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imaginamos que a gente tem aqui, em vez dessas mensagens aqui, ó, a gente tem aqui, exemplo aqui, ó, um hostname é igual, aí vamos colocar aqui local host. Aí a gente tem aqui, ó, port é igual 3306. Aí a gente tem aqui o user é igual a root. E aqui o pass é igual a nada, né? E vamos colocar aqui o db é igual a minha base, certo? Se a gente tivesse essa estrutura aqui, ó, desta forma, dentro desse arquivo aqui, é lógico que isso não é recomendado a se fazer, mas suponhamos que fosse uma configuração que seu software precisa, mas para você não precisar ficar tendo que compilar
sempre, né, toda vez que o seu cliente final precisar fazer uma alteração dessa informação, em vez de você ter que recopilar todo o seu projeto para enviar para esse usuário, você pode criar um mecanismo onde você vai ler, né, essa informação e trazer para dentro do software, tá? Dentro dessa estrutura aqui, ela é muito parecida com a estrutura do arquivo INI, né, que é um arquivo de configuração. A diferença é que no arquivo INI a gente precisa definir uma seção, seria aqui no caso data, né? Aí a gente iria ler data e data, dentro de data a gente ia buscar as informações. Mas nessa estrutura aqui a gente conseguiria pegar essas informações. Exemplo, lá dentro a gente poderia solicitar o host, né? E a gente iria solicitar, traz a chave host para mim, o valor da chave host. No caso, ele iria levar lá para dentro do nosso software o caminho do banco de dados, no caso, localhost, a porta, o usuário, a senha e o banco de dados. Então, e com isso, você conseguiria criar uma conexão com o banco de dados, sendo que você poderia alterar essa conexão sempre que você quiser, sem precisar ter que recopilar o seu software, tá bom? É lógico que isso aqui não é a melhor forma de se fazer isso, existem seguranças, exemplo, você tem que encriptar essa senha, você tem que proteger, porque senão qualquer pessoa com acesso à sua máquina poderia abrir esse arquivo, visualizar, né, suas configurações de conexão com o banco de dados e poderia de alguma forma te prejudicar, certo? Então a gente vai ver isso também mais para frente, uma forma da gente proteger as informações que a gente vai trabalhar externa, né, da nossa aplicação, né, para que fique segura. A gente codifica essas informações, manda para fora do nosso software e quando a gente precisar fazer a leitura dessa informação, a gente descodifica essa informação e trabalha dentro do software, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, comenta aí, que eu vou tentar, de uma certa forma, no próximo vídeo, tentar explicar melhor, tá? Esse foi um pequeno vídeo, desculpa a demora por não ter postado conteúdo, né? Estava uma correria muito grande. Eu acho que essa semana a gente vai começar o módulo de outras linguagens, vamos começar ali pelo HTML, CSS, PHP. Aí depois que a gente tiver mais a fundo aqui no Pascal, eu vou estar publicando novas linguagens como Python, C, C++, e a gente vai abraçar o mundo da programação, tá? Fiquem todos com Deus, forte abraço.